Segundo a reflexão do advogado Sebastião Manuel da Silva Filho, as principais mudanças trazidas pela Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, na instituição do Tribunal do Júri, tão discutido atualmente entre os profissionais do meio, por se tratar de uma instituição que não vem acompanhando a evolução da sociedade brasileira, face à velocidade da modificação do comportamento das condutas dos seres humanos. Mudanças estas que alteraram todo o procedimento no tocante à prática de crimes dolosos contra a vida, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Diante disto, objetivou-se fazer um estudo das alterações do procedimento concernente ao Tribunal do Júri desde o recebimento da denúncia, defesa preliminar, colheita de provas, interrogatório do acusado, decisão de pronúncia, sorteio dos jurados, conselho de sentença, até a sentença final. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o excelente advogado criminalista Dr. Ubirajara Mangini Pereira. E ele é, como eu disse, criminalista. E nós vamos abordar um tema importante, que é a prática do Tribunal do Júri. Você vai saber, vai conhecer de perto, obviamente, não é? Os meandros do Tribunal do Júri. Então, isto é importante e ele está aqui como expert no assunto para conversarmos bastante sobre isto. Ele é advogado criminalista formado pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em Tribunal do Júri, Direito Penal e Processual Penal pela Unifeal, Fundação Instituto de Ensino de Osasco, mestre em provas penais também pela mesma instituição. Presidente da Comissão do Tribunal do Júri da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pinheiros. Ministra diversas palestras sobre o tema do júri. Este é o currículo que nós tivemos que diminuir, porque o currículo dele é extenso. Eu não vou ficar aqui falando dessa parte e você, telespectador, vai conhecê-lo melhor nesse convívio, nesta conversa que tenho certeza será agradabilíssima. Como vai, doutor Mangini? Tudo bem? Tudo bom, doutor Laércio. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar no seu programa. Assisto quando tenho oportunidade, posso, e realmente é um programa que traz não só para os estudantes de direito, como para os operadores do direito, novas informações, novas notícias, novas jurisprudências, novas fases e principalmente passa para a sociedade um pouco do que é o direito, que a sociedade muitas vezes é afastada do direito, né? Muito bem, você sabe que, lógico, o nosso objetivo é informar o jurisdicionado, o estudante de direito, enfim, a sociedade. E muitas vezes as perguntas são seguidas no sentido de que como é que se desenvolve o Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal do Júri. Então essa é uma curiosidade do telespectador. E hoje nós vamos dissecar essa parte, tá bom? Tá ótimo. Tudo bem? Eu tenho já uma pergunta a fazer a você. Vamos lá, doutor. Você acha relevante informar ao aluno de direito a importância do Tribunal do Júri, bem como a visão do advogado, da promotoria e do magistrado? Como se desenvolve isso no julgamento do Tribunal do Júri? Sim, eu sou formado há quase 25 anos, então na época que eu cursei, o Tribunal do Júri ele era levado muito a sério. Pelo menos eu tive 2 professores, tanto um promotor como um advogado, que atuavam no júri. Então eu fiquei apaixonado desde aquele momento pelo Tribunal do Júri. E foi uma das matérias amplamente visualizada pelos alunos nessa época. Fizemos 2 ou 3 júris simulados,
Eu tive a oportunidade de estagiar como professor, então é muito importante sim, porque hoje são pouquíssimos os advogados que vão atuar no Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri ele é muito específico. A gente coloca que o advogado tem que estar preparado para o Tribunal do Júri, tem que estar pronto, conhecedor extremo da lei e do processo. Porque lá nós não temos tempo de voltarmos ao nosso escritório quando questionados ou quando colocados na parede pela promotoria, não temos tempo de voltar para o escritório, espera um pouquinho, amanhã eu volto, faço uma peça e tenho 5 dias para protocolar. Porque é imediato, né? É resposta imediata. A resposta é imediata, é dinâmica. É muito dinâmico. E isso afasta muitos advogados, até pela oralidade. Né? São poucos advogados que gostam de falar. O senhor deve ter tido várias oportunidades. Sustentação oral em um tribunal de justiça muitas vezes é vergonhosa. Eu já tive a oportunidade de assistir advogados que tremem e já tive a oportunidade de assistir advogados em tribunal do júri que o réu estava completamente indefeso, sem nenhuma possibilidade de defesa. E isso é o preparo na faculdade. Não, muito bem, mas você acha que faz parte de um teatro? Ele é considerado um teatro? Porque, veja, no teatro, mesmo novelas em televisão, não pense que os atores se manifestam espontaneamente. Não. Aqui há um texto, há um script, todo movimentado nesse sentido. Certo. Ao passo que no Tribunal do Júri não é. No Tribunal do Júri, ele, como você diz, é a oratória do advogado, a oratória do promotor de justiça, não é? E a vigilância do magistrado. Você acha que isso pode ser considerado um teatro? Vamos colocar que há uns 20 anos atrás, sim. Nós poderíamos dizer que aquele advogado que tinha, ou promotor que tinha uma oralidade perfeita, que tinha, antes do que nós vimos... Eu assisti, meu pai na Bahia, ele trabalhava só em tribunal do júri também, advogava só em tribunal do júri, então eu tive a oportunidade de assistir advogados se jogando no chão, fazendo realmente um teatro, né? E nós colocamos que o advogado que trabalhava na época em tribunal do júri era aquele que convencia Esquimó a comprar a geladeira. Hoje, não está mais assim. Hoje, ou o advogado é técnico, o promotor também é técnico, mostra as provas para os jurados, porque os jurados hoje estão muito mais... conhecedores de lei, estão muito mais informados. Então, ou você mostra realmente para os jurados a prova, né? Ou, é claro, a oralidade é importante, não adianta você saber e não passar. Mas e o sentimentalismo, ele também ele é importante? Vamos colocar assim, para o lado da defesa e talvez até para o lado da promotoria, ele é importante quando as provas não estão muito favoráveis à sua tese. Então, você tenta desmontar a acusação, ou se você está participando, na realidade, como assistente de acusação, você tenta desmontar a defesa através de artimanhas, através de uma fala, através de uma emoção, de uma outra maneira. Mas quando as provas estão favoráveis, o ideal é trabalhar as provas e mostrar as provas para os jurados, porque os jurados eles estão muito mais capacitados hoje de receberem essas provas. Muito bem, eu vou fazer outra pergunta a você. A sociedade tem conhecimento do que se passa em um julgamento do Tribunal do Júri? É importante esta informação para nós prestarmos hoje, aqui, neste programa? Vamos colocar, deveria ter esse conhecimento, né? Eu já participei de diversos, talvez, eu acho que 300, 350, 400 júris, eu não fiz essa soma, mas eu coloco aí que 10% no máximo dos júris que eu participei tinha público. A maioria dos júris não há ninguém assistindo, a não ser um estudante de direito, a não ser um advogado que esteja fazendo uma audiência, vai lá e passa e assiste. Mas geralmente não há mais sociedade assistindo. Quando o crime está na mídia, quando o crime é conhecido, aí há necessidade até de se ter senha. Casa cheia. Casa senha, porque infelizmente a nossa população hoje vive, entre aspas, na desgraça dos outros, né? E quando se está noticiado, a casa realmente é cheia. Agora, eu acho que deveria sim a sociedade participar mais, ter um conhecimento maior. Inclusive, uma das minhas solicitações, quando da mudança, né, eu enviei até um e-mail para a comissão, quando a mudança do código agora, seria até de que os jurados já recebessem no dia anterior
pelo menos o relatório do juiz, que eles não chegassem e tivessem lá 5, 10 minutos para ler e a partir daí já vêm com um monte de informações na cabeça. Que eles soubessem antes o que estava sendo julgado, principalmente quando o crime é de mídia. Porque quando o crime é de mídia, o que os jurados levam para si é o que a mídia passa. Porque o julgamento pelo Tribunal do Júri é público. Qualquer pessoa pode assistir. E a gente nota que, e é natural, em crimes de repercussão, como eu digo, casa cheia, então os lugares são todos marcados. Há uma senha para poder adentrar e assistir aquele julgamento. Você acha que isso é normal ou você acha que dever-se-ia colocar um telão, não é, na sala em todas as salas do Tribunal do Júri, ou seja, do Fórum Criminal, para que as pessoas assistissem? Não, eu acho extremamente importante a participação do público. Eu acho a sociedade ela deve estar verificando como a justiça é feita, ela deve estar lá presenciando o que aconteceu. É que, infelizmente, a vida humana hoje ela está banalizada. Né? É verdade. É o primeiro artigo, né, que a gente coloca 121, é o primeiro artigo que protege, é a vida humana. Depois vão vindo os outros crimes. Mas, infelizmente, hoje a vida está banalizada. Então, antigamente, quando se existia um crime, quase todos eles tinham uma certa repercussão e os tribunais do júri, eles tinham público sempre, porque eram poucos. Hoje você vai no Fórum da Barra Funda, nós temos 10 plenários, por exemplo, no Fórum da Barra Funda, geralmente 6 plenários estão com júri, quase todos os dias, então banalizou-se a vida humana. Nessa época que você menciona, grandes oradores, por exemplo, nós temos conhecimento, lógico, eu trabalhei junto com ele, fui até assistente quando estudava, ainda na faculdade, do excelente, do magistral Alberto Marino Júnior. Alberto Marino foi meu professor. Foi seu professor. Foi meu professor. Então, esse um promotor maravilhoso. Era um júri que ninguém perdia. Nós estávamos lá, inclusive quando eu não era assistente, eu sempre ia lá para aprender. Não é? Com o Alberto Marino. Eu assisti diversos júris do Alberto Marino Júnior. Né? Inclusive assisti um júri que um dos advogados, sabendo da capacidade, que ele não perdia júri. Esse advogado, ele levou um charuto no júri e fumando o charuto. E em determinado momento... naquela época podia. E em determinado momento a cinza estava desse tamanho e não caía. E isso começou a chamar a atenção dos jurados. E o advogado continuava a fazer assim, levantando e mostrando que a cinza não... Então os jurados começaram a prestar atenção no advogado, quando iria cair aquela cinza, e deixar de prestar atenção no Alberto. E aí que nós reparamos... E o que ele depois fez? Ele colocou um grampo. Porque ele sabia justamente do Alberto, então ele colocou um grampo no charuto para que as cinzas não caíssem. Foi uma estratégia do advogado de desviar o doutor Alberto. E ele não, nesse momento, ele não mencionou, não falou nada? Não. Ele viu que os jurados estavam prestando atenção para o advogado, mas não tinha o que proibir, o advogado estava fazendo, estava fumando, era permitido, mas não teve. Mas era um excelente tribuno. Ele era magistral, um grande tribuno, né? Sem dúvida. Muito bem, vamos seguir adiante, então. Você faz palestras, não é verdade? Faço. Inclusive, eu mencionei aqui no seu currículo. Em uma das palestras, você diz alguma coisa sobre que homicídio é exagerado. E eu tenho essa pergunta. Esta história de que homicídio é um crime democrático não é um tanto quanto exagerado? Na realidade, por que eu menciono com relação ao fala crime democrático? O crime democrático. Por quê? Porque nós temos ali a sociedade, que seriam os jurados, o corpo de jurados, julgando a sociedade, que seria o réu, na presença da sociedade, porque é aberto ao público. Então, nós temos ali a sociedade em todo o histórico do júri, julgando, sendo julgado e assistindo. E, além do mais, o restante dos outros crimes previstos, eu coloco da seguinte maneira. Homicídio, qualquer um pode cometer. Qualquer um. Depende, a mente humana colocada sob estresse, ninguém sabe. Você pode cometer um homicídio numa legítima defesa. Tanto que nós temos advogados, nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos médicos, nós temos diretor de jornais, nós temos pessoas extremamente capacitadas,
extremamente cultas, respondendo o tribunal do júri. Né? Enquanto que crimes como roubo, tráfico, geralmente é uma parte mais pobre da sociedade quem comete esse tipo de crime. E eu falo o seguinte, se uma pessoa perdeu tudo na vida e precisa de um crime para poder, na realidade, se subsistir, ele pode escolher qual que ele quer praticar. Ele pode ser um traficante, ele pode roubar, ele pode ser ladrão de banco, ele pode sequestrar. O homicídio você não escolhe. Por isso não. que eu coloco que, na realidade, ele seria um crime democrático. Não que seja justificado, na realidade, você matar alguém. Mas o fato de ele ser julgado pela sociedade, o fato de não se poder escolher se você vai ou não um dia matar uma pessoa, eu até coloco isso para os jurados muitas vezes, quando eu defendo o homicídio privilegiado, se um dia, Deus que me perdoe, bato até 3 vezes, mas alguém estuprasse minha filha, estuprasse alguma coisa, eu estaria sendo julgado no tribunal do júri. Né? Infelizmente. Essas coisas acontecem no momento, não é? No momento. Doutor Birajara, porque no momento nós não sabemos aquilo que vamos fazer. Hoje em dia, a vida é um perigo. É um perigo. A vida é um perigo porque você sai de casa e não sabe se retorna. A vida está banalizada, como ele disse. Hoje, o crime de você mata um passarinho ou derruba uma árvore é inafiançável. Você fica preso. Agora, você vê diversas pessoas respondendo um homicídio. É o caso que eu participei, como o Gil Rugai levou 36 anos. Mas eu vou perguntar para você, vai estar. 36 anos de pena e está solto. E aquele que matou o passarinho está preso. Essas coisas acontecem. Nós vamos discutir. Nós vamos discutir isso. Mas como você já falou da sociedade, que é julgada pela própria sociedade, eu vou passar a outra pergunta. Você pode citar as vantagens do Ministério Público por ocasião de um julgamento pelo Tribunal do Júri? Nós temos a figura da sociedade que é defendida pelo Ministério Público, isso, correto? Correto. E a figura do advogado que defende aquele que cometeu uma infração penal, ou seja, um homicídio, homicídio doloso. Então, você, por gentileza, me diga se, nesse sentido, há alguma vantagem do Ministério Público. Agora eu creio que sim. A gente colocava que antigamente, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o advogado sempre começava ganhando de 1-0, já entrava ganhando de 1-0 no júri, em decorrência se o réu era uma pessoa pobre, uma pessoa negra, uma pessoa favelada, alguma coisa assim, porque o advogado usava muito disso. O pobre coitado, não teve condições de emprego, não teve isso, não teve aquilo, viveu num mundo de violência, viu o pai ser assassinado e outras coisas mais. Então a sociedade tinha muito pena com relação a isso. Mas hoje, como a vida está banalizada e como a violência, como o senhor mesmo bem disse, você sai de casa, você não sabe se você volta. Geralmente, o jurado, ele já teve um vizinho, algum familiar, alguém roubado, alguém assaltado, alguém assassinado. Então, fica muito mais fácil para o Ministério Público, na realidade, hoje, e tanto que a maioria dos promotores utilizam isso, é a violência da sociedade, que a sociedade tem que dar uma resposta para essa violência que está acontecendo. Então, eles já começam na frente. O advogado realmente tem que correr atrás quando vai provar uma inocência, por exemplo. Ele tem que correr atrás dessa violência que está instaurada e que o Ministério Público usa muito bem, inclusive. Mas você não acha que o Ministério Público tem razão quando ele pede aos jurados que votem a seu favor, ou seja, a favor da sociedade, condenando pelas provas dos autos, é óbvio, pelas provas dos autos, alguém que cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, um crime com uma... Eu até vou colocar de uma maneira bastante exagerada até, um crime com arrogância, com o prazer de cometê-lo. Quer dizer, eu digo isto porque hoje nós vemos a todo momento, não é, esse tipo de crime. Até a televisão mostra isso todo dia. Não é? Você não acha que o Ministério Público tem razão de pedir uma punição exacerbada até? Não, com certeza. Eu acho assim, o advogado que quer iniciar a sua carreira no Tribunal do Júri,
ele tem que primeiro saber a verdade do cliente dele. Ele é obrigado a saber a verdade do cliente dele. Ele não pode cair na história do cliente dele, porque se ele cair na história do cliente dele, ele já vai fazer um júri horrível. Então ele tem que saber a verdade. E a maioria dos júris, você não vai pedir a absolvição do seu cliente. Eu não sei realmente que não tenha provas contra o seu cliente. Sim. Mas você vai tentar adequar a pena ao fato que ele cometeu. E muitas vezes o Ministério Público ele começa ele denuncia e depois há uma pronúncia, geralmente com um crime duplamente, triplamente qualificado. Entendeu? E não é. Muitas vezes não é. Pela lei. Certo. Se tiver que se mudar a lei é outra história, mas pela lei ele não seria duplamente, não seria triplamente qualificado. Ou algum atenuante que teria em favor do réu. É isso que o advogado tem que trabalhar. Agora, o Ministério Público ele está fazendo as vezes dele, sem sombra de dúvida. Ele tem que pedir a pena máxima, principalmente quando é um crime que choca a sociedade. E o réu tendo assumido ou não, mas as provas que levaram a polícia e futuro depois... Inclusive com requintes de crueldade. Sem dúvida. Eu acho sim, havendo casos em que há esse requinte de crueldade, e muitas vezes o advogado não tem o que fazer realmente. O advogado vai lá porque todo mundo tem um direito de defesa. Mas é um imperativo legal. Nesse tipo de caso, geralmente, se é um caso pago para mim, eu não aceito porque eu sei que eu não vou fazer resultado e não vou tirar o dinheiro de uma família que já vai sofrer por uma pena muito alta. Geralmente eu não aceito. Quer dizer, nesse caso, então você... no caso que eu vejo que realmente não tem defesa, na realidade é um crime que não há defesa. Você, como advogado, você está, então, dando as mãos à sociedade, porque você recusa uma defesa. Eu recuso e não só dando as mãos para a sociedade, mas também não prejudicando mais aquela família que também já está sofrendo pelo algum ente querido deles ter cometido alguma besteira. Sim, mas geralmente gasta uma fortuna. Mas ele tem que ser defendido. Não, ele tem. Como eu falo, eu já defendi casos em que eu sabia que o réu era uma pessoa extremamente perigosa, extremamente... mas como dativo, não como constituído. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, meu caro doutor Ubirajara, e você vai me responder após o intervalo. Tá certo. Eu pergunto a você o seguinte. Você pode citar as vantagens do Ministério Público por ocasião de um julgamento pelo Tribunal do Júri e também se há alguma tendência dos jurados votarem a favor da acusação? E vou pedir que você cite um exemplo. Mas você só vai se manifestar após o intervalo. Tá ótimo. Tá bem? Tá bem. Você aguarde que logo, logo retornaremos.